Estamos de volta aqui no seu programa. Hoje é quarta-feira e você que acompanhou a nossa estreia na segunda já sabe que quarta-feira é dia de lugar de paz. Nós estamos recebendo aqui o pastor Fred Branco, que está com a gente todas as quartas-feiras a partir de hoje. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, querido amigo telespectador. Que privilégio participar aqui do seu programa. É verdade. Olha, hoje a gente vai exercitar um pouquinho do que a gente falou ontem. O silêncio, a paz, a tranquilidade, que pode trazer para a gente uma possibilidade de reflexão, de concentração. Tudo isso é tão importante para a oração, né, pastor? Não tenha dúvida, Wagner. A gente vive num mundo tão corrido, tão agitado. Inclusive, eu quero deixar aqui uma passagem da Palavra de Deus. Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Olha que promessa maravilhosa. Então a gente para um pouquinho as nossas atividades, a gente pensa em Deus, reflete e é tão gostoso a gente parar para lembrar que Deus é o nosso Criador, Ele que mantém a nossa vida e nós devemos ser gratos a Ele e buscá-lo em oração. E é isso que nós vamos fazer, né, Wagner? Amém. É isso mesmo. E olha, você pode mandar o seu pedido, o seu agradecimento e a gente vai orar por ele. Nós temos a nossa oração aqui na Rede Novo Tempo, sempre às 10 da manhã. Você não assiste, mas nós fazemos isso todos os dias, né, pastor? Exatamente. E esse também é um espaço aí diante das câmeras para que a gente tem essa possibilidade da oração aqui na nossa programação. Exatamente, Wagner. E sabe, geralmente, diariamente, nós recebemos muitos pedidos de oração. E me chama muito a atenção, especialmente esta semana, várias pessoas pedindo por namoro, por relacionamento, e alguns deles, que também são muitos, pedindo por namoros de fé diferente. A pessoa tem uma fé e a outra pessoa tem uma outra fé. E sabe o que eu gostaria de dizer, Wagner, para essas pessoas? Deus, Ele nunca vai revelar algo que seja contrário à vontade dEle, que já está revelada na Bíblia. Então a Bíblia é muito clara com relação a isso. Nós devemos ser obedientes e fiéis a Deus e nos colocarmos em relacionamentos dirigidos por Ele, onde a pessoa partilhe da mesma fé. E eu quero compartilhar aqui já o primeiro pedido de oração, é do Andrei Lopes, e ele diz assim: meu pedido de oração é para que haja restauração no meu casamento, com minha ex-esposa e nossa filha. Peço por restauração em nossa família e por vitória no meu novo trabalho. Vamos orar por você, querido amigo Andrei, e certamente muitas outras pessoas clamando por restauração da família, do lar, e Deus pode. Deus é poderoso quando nós humildemente nos sujeitamos à vontade dEle e nos colocamos também numa condição de aprendermos aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Com certeza Ele vai trabalhar e vai operar. Amém. Existe um pedido da Daiane de Azevedo e ela diz assim: peço que orem pelo pequeno Gustavo. Ele é um bebê de 1 mês de vida, já fez 2 cirurgias cardíacas e está internado em São Paulo. Vamos aqui interceder pelo Gustavo, esse bebezinho de 1 mês de idade. E eu tenho um agradecimento também. É muito gostoso a gente poder interceder por esses pedidos, mas sobretudo a gente perceber que Deus tem atuado de uma forma poderosa na vida dessas pessoas, Wagner. A Sabrina Rosa, ela diz assim, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigada pelas orações. Há um tempo pedi uma oração pela minha família para conseguir uma casa para morarmos. Glória a Deus, conseguimos e saímos do aluguel. Consegui também um bom emprego, que é bem melhor do que o último onde trabalhava. Que bonito, Sabrina, como Deus tem sido fiel na sua vida e você fiel a Deus. E é tão bom a gente perceber pessoas testemunhando, alegres, felizes, porque Deus tem respondido às nossas preces. Os pedidos são muito interessantes, mas os agradecimentos fazem o nosso coração também ficar cheio de alegria, né? De ver como Deus atua na vida das pessoas, né, pastor? Exatamente, Wagner. E eu não sei qual é o seu pedido de oração. É muito importante a gente entender que Deus tem um plano específico para a sua vida. Amém. E quanto mais tempo a gente passa com Ele, a gente passa a compreender os planos dEle. E os nossos pedidos de oração, eles passam a estar em harmonia com a vontade de Deus. Imagine, se eu pedir por perdão, Deus não vai querer me perdoar? Se eu pedir por restauração, Deus não quer restaurar a minha vida, a minha família?
Então, clame a Deus. Lembre-se, o contato é lugardepaz@novotempo.org.br. Envie o seu pedido de oração e nós vamos aqui interceder pelo seu pedido de oração. É através desse e-mail você pode então colocar o seu pedido, o seu agradecimento e a partir de hoje você já vai se acostumando com uma rotina. Nessa quarta-feira, todas as quartas-feiras, é o momento de você parar suas atividades aí, de repente se você está com alguma coisa no fogo, pode dar uma desligadinha nesse momento. Se você está fazendo uma outra atividade, para um pouquinho. Toda quarta-feira, o pastor Fred vai orar por esses pedidos que ele sempre coloca aqui, por vários outros que ele recebe na escola bíblica e, claro, orar sempre por você que está acompanhando aqui o Lugar de Paz aqui no seu programa. Então, esse é o momento da gente fechar os nossos olhos, da gente levar o nosso pensamento a Deus, né, pastor? Exatamente. Convido você para orar. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Pai de amor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de abrir o nosso coração e também de intercedermos por esses pedidos. Rogamos pelo Gustavo, esta criancinha, este nenenzinho de 1 mês de vida. Intercedemos por sua vida, por seu restabelecimento. Também te agradecemos por cada oração atendida, Pai. Colocamos os pedidos de cada telespectador em tuas mãos, que o Senhor atenda conforme a tua vontade e tua sabedoria. Nós o fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pastor Fred, muito obrigado. Até a semana Wagner. que vem. Até a semana que vem. Semana que vem tem Lugar de Paz aqui na Novo Tempo, aqui no seu programa. Bom, estamos aqui ao vivo, a gente quer a sua participação. Deixa eu só lembrar o seguinte, hoje a gente está falando aqui sobre viagens, então a gente quer aí que você responda a nossa enquete. Então, qual a sua maior preocupação quando você vai fazer uma viagem? facebook.com/seu programa, tem também o nosso Twitter, @seu programa, e o nosso blog, www.novotempo.com/seu programa. Amanhã, você ainda está se acostumando com a rotina, todos os quadros que a gente tem aqui no seu programa. Amanhã é dia de culinária, então amanhã a gente tem um especial, Dia das Mães, e também a gente vai aprender a fazer um prato super especial que eu conto daqui a pouquinho o que vai ser. Pastor Odailson, tudo bem? Tudo bem, Wagner. Que prazer receber você aqui no seu programa. Prazer é ver isso acontecendo, Wagner. Quem vê a luta e o esforço da equipe e a produção, essa é uma semana de sonho realizado e parabéns. Todos os dias é um desafio. A gente conhece os bastidores, eu já venho aqui lhe dando o nosso agradecimento oficial pelo esforço, pelo comprometimento e por esse presente ao nosso telespectador todo dia com o seu programa. É verdade. A gente se encontra pouco no ar, né? Sem dúvida. E geralmente eu tô no Anjos da Esperança quando ele não pode estar. Isso mesmo. E durante as manhãs a gente se encontra e à tarde você vai para a produção do programa. Mas obrigado pelo convite. Primeira semana a gente aqui um pouquinho diferente de Anjos da Esperança. Mas a gente vai falar de um assunto que eu sei que tá no seu coração. Você gosta muito de viajar. Quando é que você descobriu que viagem era uma coisa que você gosta de fazer? Eu acho que isso já é um pouquinho mais do DNA da vida. Quando eu era adolescente, meus pais viajavam, criança, sempre eu gostei muito de fotografia e sempre eu fui muito curioso. Então, se é uma coisa que me desperta o entusiasmo, acelera meu coração, é curiosidade. Pode ser uma fria, como pode ser uma benção, mas eu encaro. Eu gosto de, desde montanha-russa até uma experiência diferente, curtir. E quando eu casei com uma mulher que também é aventureira e ela é mais curiosa ainda do que eu, a gente começou a entender o seguinte, olha, para nós dois faz bem, uma mochilinha embaixo do braço, atrás das costas e um mapa e vamos conhecer um lugar para a gente curtir junto. Então é assim que a gente tem vivido aí alguns momentos de recreação, inclusive, né? Seu currículo de viajante. Quantos países? Wagner, hoje não é muito assim, veja, mas a gente acaba tendo alguns convites que a gente acaba participando e a gente se planeja para algumas férias, às vezes para não repetir lugares. Então hoje, como a gente colocou aí no material que os nossos juvenis estão lendo, chega aí a passar uns 50 países. Então, essa experiência de 50 países, o pastor Odailson registrou nesse livro aqui. Eu mostro para 2, é a primeira vez que eu mostro um livro aqui no seu programa, é para 2. Então, olha, esse livro aí que você está vendo, Volta ao Mundo em 365 dias. O pastor Odailson Fonseca escreveu uma inspiração para os juvenis, a faixa etária. O pessoal que está lendo é todo mundo que gosta de viajar, mas geralmente é focado 7, 8 anos até os 14, 15 anos.
a gente chama do público juvenil adolescente, né? Então é um diário de bordo de 365 dias, nem todas as viagens eu fiz, que o povo vai lendo e pensa, pastor, até na lua você foi? Calma, gente, não. Muitas a gente fez e muitas eu viajo, como eu gosto de viajar, pelo Google e pela Wikipedia. Então, Às vezes viaja de casa mesmo. Não, de casa mesmo, porque a curiosidade primeiro nasce em casa. A curiosidade é você conhecer fotos. Então, geralmente, os lugares que eu vou é porque eu já fui muito antes com centenas de fotos, de vídeos, de material que você vê para você conhecer. Isso já vai te abrindo os horizontes para o mundo, né? Bom, a maioria das viagens que você fez, eu acho que eu posso dizer, foram viagens a trabalho. Então, o trabalho te exigiu que visitasse um país e aí a logística estava meio que pronta, né? Com certeza. Estica um pouquinho, aproveita um pouquinho, em vez de dormir, vai dar uma escapadinha para conhecer algum lugar, tirar uma foto e guardar a lembrança, né? Agora, você também viajou de férias. Com certeza. Viajou para conseguir curtir essa viagem, como você falou, mochila nas costas. Sem dúvida. E todo esse plano com a esposa. Sim. Como é que faz? Porque muitas vezes a gente acha que viajar é muito caro. Todo mundo pensa Você é isso. rico, então por isso que você viaja tanto? De jeito nenhum. Wagner, quem conhece a gente sabe. Muitos me perguntam, pastor, mas como é que você fez? Gente, viagem se resume em 4 coisas. Onde, com quem, o como e o quanto. São 4 variáveis. Às vezes eu vou sozinho, mas geralmente com quem? Isso já é uma variável que você tem que pensar. Eu vou com esposa, vou com filhos, é uma viagem mais romântica, é uma esticada de trabalho sozinho ou é uma viagem de família com crianças. Agora o onde vai determina tudo. Eu sempre digo, primeiro coloca o teu coração que o corpo vai atrás. Então, eu nunca vou poder sair de onde eu estou e conhecer o Paraguai. Eu nunca vou poder ir no Nordeste. Eu jamais vou passar na Europa. Calma, coloca o teu coração, pesquise, leia, sonhe, porque daí algumas decisões que você vai tomando na vida vão priorizando isso. Então eu sempre li alguma coisa que sempre foi a minha regra de vida até hoje, né? A vida é feita de momentos e lembranças, não de coisas e contas, que às vezes você vai pensando assim, contas assim no sentido de você se investir muito em coisas e o tempo passa. Eu pelo menos penso assim, a prioridade hoje, com a idade que eu tenho, com a esposa que eu tenho, são lembranças. Então algumas coisas eu não tenho. Se forem ver minha vida pessoal, pastor, mas além de todas as viagens, o senhor tem tudo isso? Não tem nada, não. É que a gente pensa o seguinte, a gente está vivendo uma fase onde olhar as fotos, às vezes tem alguns quadrinhos eletrônicos na minha casa. É o nosso patrimônio. Lembranças, momentos, sorrisos, brincadeiras, muita queimação de filme, às vezes, em alguma viagem que você vai. E é claro, Wagner, como foi comentado bem aqui na sua abertura, planejamento é fundamental. Não se viaja com menos do que 12 meses ou até 1 ano e meio antes. Então não me venha querendo dizer, eu quero viajar daqui 6 meses para a Europa e eu vou fazer igual o pastor. Calma, eu tenho viagens que há 2 anos atrás eu comecei a planejar para ver o melhor momento de comprar passagem, para ver como você pode ver tudo certinho. E isso ajuda no sonho, na economia durante o processo do sonho e para realizar depois de um tempo. Eu tenho certeza que você já está apaixonado por fazer uma viagem. Por isso que a gente convidou o pastor Odailson. E é isso mesmo, viajar vai construir memórias que vão ficar para sempre aí no seu coração. A gente vai fazer um intervalo, mas é rapidinho. A gente volta agora com dicas daqui a pouquinho de como planejar essa viagem. Não sai daí, seu programa volta já.